Chorei ao ravio do Eterno sobre sua vida, amado. A paz e o amor dele sobre sua vida. Meu amado, vamos hoje fazer um resumo da história aqui para as pessoas entenderem como tudo aconteceu, como tudo foi modificado, né? E o que se vive na realidade, né? O que esse sistema romano implantou para hoje, para a humanidade seguir, né? Bem, o nome do Salvador, ele vem de uma raiz, né? Ele contém o nome do Pai. E como todo mundo sabe, acho que não precisa colocar os versículos aqui, mas todo mundo sabe que esse nome foi profetizado, que a vinda dele foi profetizada e que ele concebeu, que ele veio a esse mundo. Foi concebido pela Maurueno, né? Através do Espírito Ruha do Criador, né? E o que acontece? O Gaburu, que é o que todo mundo conhece, que as pessoas conhecem como Gabriel, porque El é um termo blasfemado, né? Tudo que termina em El é blasfêmia, é adoração ao El, pai de Baal. Então o que acontece? O Yahushua, o filho do Eterno, Yahu, ele veio ao mundo. O Salvador veio ao mundo. Depois para frente a gente fala um pouco sobre o nome, por quê? Né? Porque muitos entendem outros nomes aí. Mas o Salvador, ele veio a esse mundo. Foi profetizado isso e se cumpriu. Foi profetizado que ele morreria e ele morreu. Foi profetizado que ele voltaria, ele mesmo disse que voltaria, então com certeza ele vai voltar. Porque tudo que ele diz é verdade. Ele é a verdade em pessoa. E o que acontece? O Yahushua, o nosso Salvador, ele veio a esse mundo e ele foi perseguido. Por quem? Pelo sistema religioso e por Roma, né? Basicamente o sistema religioso que entregou ele nas mãos de Roma, né? Roma executou ele. Ele morre e ressuscita. Eles escondem esse fato do povo da época, pagam os guardas para esconderem essa verdade. Então, olha, veja bem, o sistema religioso persegue o Salvador, não aceita a doutrina que ele trouxe, né? A palavra dele, que ele é a palavra, não aceitou ele, o verbo da vida. O sistema religioso não aceitou. Confrontaram com ele ao ponto de matá-lo. Aí ele vai, deixa a mensagem dele a 12, escolhe 12 e anuncia essa verdade. E pede eles para estender essa mensagem, para ir por toda língua, povos e nações e pregar as boas novas, a palavra do reino de Yahu. Os seguidores dele, posteriormente, foram perseguidos por esse mesmo sistema religioso, pelo pessoal do templo, perseguido por Roma, foram mortos de todas as formas, foram jogados para leões, eles foram feitos espetáculo para o povo da época, né? Botaram eles no... Foi o circo começa aí. Com esse negócio de circo aí que existe aí hoje, o circo começou em Roma. Por isso eu nem vou em circo não, porque circo é para fazer gente rir, entretenimento, e ele começou com isso, começou com os verdadeiros, com os meus irmãos, com aqueles que pregavam a mensagem da verdade, a palavra de vida. Eles foram mortos, jogados para leões na arena de Roma, foram ralados pela rua, foram crucificados, foram feitos como tochas humanas. Então, exterminado praticamente, né? Esse povo. Tomaram as escrituras. Roma toma posse das escrituras. As escrituras ficam com Roma. Aí, mais tarde, Constantino teve uma grande sacada. Criar uma religião para controlar a massa. Aí, por cerca de 300 depois do Salvador, Constantino cria o cristianismo. Como ele queria agradar e dominar a massa, ele teve a grande sacada. Englobou no cristianismo todas as religiões da época, religiões pagãs e tudo. O cristianismo vai se estendendo, vai aumentando, né? Vai crescendo. O cristianismo criado por Roma. Por isso que se fala que nunca viu tanto crescimento na época. Viu mesmo, juntou tudo, juntou toda a bagunça junto
juntou num pacote só. Aí o cristianismo vai se estendendo. Damaso, mais para frente, imperador de Roma, em posse dessas escrituras, ele pede a um bispo da católica chamado Jerônimo para traduzir essas escrituras. Nessas traduções, ele é imposto a modificar essas coisas, acrescentar doutrinas, porque o que Roma queria é agradar todo mundo, agradar todas as religiões, todo o povo, né? Agradar tudo aquilo que foi englobado ali. Então, trocaram os nomes. O nome do Eterno, no original, ele vem de um tetragrama sagrado, que são 4 letras hebraicas, que contém o nome do Eterno. Yud, Re, Vav, Re. Essas são as 4 letras hebraicas. Essas 4 letras hebraicas transliteradas para nós, ela é YH, Daibra H, com leitura Ialro. Então o nome do Eterno é Ialro. Esse nome foi substituído por Deus e Senhor. Esse nome contém aproximadamente 7.000 vezes dentro das Escrituras. 7.000 constatação desse nome dentro das Escrituras originais. Eles retiraram esse nome e colocaram Zeus e Senhor. Zeus referente a Deus referente a Zeus, que é um ídolo grego. O Deus é simplesmente a terceira declinação da palavra Zeus. Senhor, para dar referência a Baal. Trocaram vários outros nomes. Graça, a palavra dádiva, que é aquilo que o Criador dá de generosidade, que é uma dádiva dele, que era a vida eterna através daqueles que creem no Messias, no Yahushua. Eles trocam por graça. Graça para quê? Para honrar as filhas de Zeus, as 3 filhas dele, que eram chamadas de graças. Vitória, a palavra é conquista. Eles trocam por vitória. Por quê? Vitória por causa da deusa Vitória. Evangelho, trocaram boas novas e colocaram evangelho, porque tinha um general grego na época que perseguia os Yahudins, que é o povo do Eterno. Que hoje se chama de judeu. Judeu nada. Judeu também é uma junção de 2 deuses. Júpiter dos romanos e de Zeus, Deus dos gregos. Juntou essas duas, porque tudo que foi feito a Bíblia foi todos os nomes trocados para dar honra a deuses gregos e romanos. E celebridades deles, né? Tal como esse general que chamava Evangelho, eles colocaram para honrar ele, porque ele perseguiu os Yahudins. Ele é o general que perseguia os Yahudins. E várias outras palavras, né, que foram trocadas, a palavra todos os profetas. Alguns exemplos, né? Os profetas. A palavra diz que no nome dos profetas continha o nome do Criador. Isaías, o nome dele é Yahushua Ialro. O nome dele contém o nome do Criador, Ialro. Jeremias, o nome dele é Yarmi Ialro, contém o nome do Criador. Mateus, Mani Ialro, contém o nome do Criador. João, Ialrocana, contém o nome do Criador. E por aí vai. Alguns nomes, por exemplo, Elias é Uriel, um profeta, olha só. Davi é Daúd, não é Davi. E por aí, trocaram todos os nomes para dar honra a celebridades e deuses gregos e romanos. No Concílio de Nicéia, em 325, eles precisavam de arrumar um Deus para agradar todas as religiões, para agradar todo mundo. Um Deus que era venerado pelo povo romano, pelos povos lá da época. Então eles determinaram que Esos da Gália mais Cristimon da Ásia formaria o nome do Salvador, né? Trocaria o nome do Salvador original por um nome de deuses pagãos, porque essa religião criada por Constantino, eles queriam uma religião única, né, que dominasse a face da terra. Então eles fizeram um conselho e determinaram isso dentro do povo lá, que determinaram. É um tal de Tertuliano, que implantou um monte de bagunça aí. Então eles misturaram tudo, fizeram uma bagunça e colocaram na Bíblia. Fizeram uma salada lá e colocaram na Bíblia.
e deram essa Bíblia chamada Vulgata, a tradução de Jerônimo, para a humanidade. Para a humanidade seguir, com esses nomes todos blasfemados. E o povo, por tradição, né, porque tudo que foi contra eles na época, eles exterminaram. Veio a Inquisição Católica, aqueles que não concordavam com a verdade, eles exterminaram tudo aquilo, né? Teve alguns que escaparam, tem um povo tal dos valdenses, teve uns povos aí que conseguiu salvar disso aí, se esconderam em montanhas para se salvar deles, porque tudo que aquilo que não condizia com as doutrinas da Igreja Católica da época era exterminado. O cristianismo, a Igreja Católica, ela foi imposta através de muitas mortes, de tudo. Essa Igreja Católica depois vem, ela é idólatra, né? Por exemplo, esse nome Espírito Santo, né? De onde que vem esse nome Espírito Santo? Santo é uma palavra de origem da etimologia da palavra Satã. A palavra do Criador, quando ele fala dos homens dele, ele fala de retos, justos, íntegros. Nada de santo. Santo foi colocado na Bíblia pela católica. É uma palavra da etimologia de Satã e denomina os santos dela, as imagens dela. Imagens com qual o Criador abomina, pediu para nem fazer. Não faça para ti nem imagem, nem escultura, nem em cima do Shalmayal, nem debaixo dele. Nada. Nem imagem, nem é para fazer. Eles faziam imagens para adoração, porque as religiões pagãs lá era muito disso, de adoração a ídolos. E fizeram essas imagens e denominaram ela santo. Trocaram o espírito Ruha Hodshua, que é o espírito da verdade, que é o espírito do esplendor, por Espírito Santo, que é o espírito que trouxe toda essa confusão, que trouxe toda essa divisão, porque a palavra diz que só há um pastor e um só rebanho. A palavra pastor não é para ser usada. Em Isaías 56:11 ele diz que todos eles buscam seus próprios interesses, tudo de conveniência própria, que não há um, sem exceção, um sequer, que não busca as coisas por vaidade, que não busca pelos interesses próprios. A palavra diz isso, né? E é uma palavra que não é para ser usada, porque só um pastor que tem, Yahushua, o Salvador, aquele que deu a vida pelas ovelhas. O resto da palavra no original é emissário, não tem nada de pastor. As pessoas se denominam pastor, aí já está errado denominar pastor. Ainda mais se colocam os pastores debaixo de apóstolo, debaixo de bispo, debaixo de um monte de gente. Se a palavra para uma pessoa que fala do Criador, que transmite a mensagem dele, fosse usada, se essa palavra pastor fosse a correta, a ideal, ela deveria ser a maior, porque o nosso pastor, Yahushua, era o maior. Então, se ele tinha esse título, e esse título é maioral, ele está acima de todos, ele não está abaixo de apóstolo, não está abaixo de nada. Já está errado aí, vocês já vacilaram nisso aí. Vacilaram aí quando colocaram aí, que já trocaram as bolas aí. Então, todo esse sistema, ele vem contra o Criador do Universo desde muito tempo. Ele veio para abafar as coisas dele, para esconder as coisas dele. Montaram línguas, trocaram as línguas para esconder a realidade, mudaram os alfabetos, tudo. Principalmente o latim, porque a inscrição Vigaris Filii Dei que existia lá na testa do padre, lá naquele negócio dele lá, ela condiz com meia-meia. Quando eles viram isso, eles trocaram para um outro termo aí que tem hoje, mas o termo antigo deles era Vigaris Filii Dei, que era substituto do Filho de Deus. Ele não deixou nenhum representante na terra, ele deixou a Olial, que é a igreja, que é o templo dele, que somos nós. Isso que ele deixou, nenhum representante. É ela que decide, não existe um líder, ninguém lidera ninguém, é um corpo que decide. Se você está reunido em tal local, você tem um corpo ali de vários irmãos. Quando tem que tomar uma decisão, é entre eles, ninguém lidera ninguém, é um turma. Não existe esse negócio de um estar melhor que o outro, muito menos subir e se achar melhor do que o outro. A palavra ainda diz que o Espírito que está sobre nós nos discerne sobre todas as coisas, não ensinando, não precisando que nenhum homem nos ensine sobre nada, né? O partir do pão, a comunhão, a troca de informações, as conversas, é isso aí que faz, né? O alimento de cada dia de nós é compartilhar com o irmão, colocar. A palavra diz que quando você faz uma reunião, um vem com salmos, outro com cânticos, um com profecia, outro com palavra, tudo. Ele distribui ali. Não tem um babaca lá em cima falando para todo mundo e determinando nada, não. Quem comanda é o Espírito do Criador, não é homens, não. Então, todo esse sistema ele veio modificando tudo aquilo que o Criador determinou, que o Salvador dele falou, que a palavra dele falou, que a palavra dele fala, que ele fala. Então tudo isso veio
para ir contra a palavra dele. Instituir o dízimo também, que o dízimo sempre foi alimento, né? Aquele que semeia, dá aos pobres, é isso que a palavra dele diz. Que a religião dele é cuidar dos órfãos, dos necessitados. Essa que é a religião dele. O sacrifício que ele quer é que a gente desamarre as atas da injustiça, que a gente pratica a justiça. Essa é a religião dele. E a religião dele é a doutrina do amor ao próximo. E eles criaram essas religiões aí veio o protestantismo, que foi contra a idolatria ali de imagens, essas coisas todas, mas permaneceu dentro da linha da católica, com a palavra da católica, com os ensinamentos da católica, tudo, né? E com os termos errados, com tudo blasfemado, tudo manteve essa linha. Então, uma árvore boa não pode dar uma árvore má não pode dar bons frutos. Todas essas religiões, tudo veio de Roma, todas elas. Todas as denominações, o sistema judaico veio de Roma, tudo veio. Não tem nada aí que é puro. O puro era a igreja primitiva dele, que era palavras de boca em boca. As pessoas transmitiam um para as outras e isso ia se estendendo. É uma rede, vai formando, né? Vai formando, e a mensagem vai indo. Então esse sistema aí montou um sistema aí de caixote, de tempos, porque a palavra dele diz que de curral, né? É para te dizer curral, onde você coloca o povo lá, as ovelhas, o gado deles, e domina eles ali, controla eles um domínio mental, né? Inculcando neles certas doutrinas, inculcando neles certas coisas, impondo sobre eles, colocando medo nas pessoas, que se sair, tá fora, que isso e aquilo. É como a católica fez, né? Antigamente, era assim, só ela que tinha o poder de levar a salvação. Mesma coisa de hoje, acontece tudo a mesma coisa, vem da católica, todos esses ensinamentos, tudo. Formaram o curso de teologia, que é estudo de Zeus. Determinaram as coisas lá, palavras, versículos isolados, tudo para inculcar nas pessoas aquilo que eles querem ensinar, não o que é a verdade. É muito claro isso, que o próprio Yahushua, o próprio Salvador, ele fala em Mateus 6, assim, que quando você for orar, para você ir no seu quarto em secreto e orar ao Pai, que ele que te vê te recompensará. Não precisando, né, você fazer nada para ser visto por homens, que sua mão direita não saiba o que a mão esquerda fez. Pra você não fazer nada, nenhuma obra vista por homem. Tanto é que o sistema, a única coisa que ele quer fazer é aparecer hoje, né? E a briga um pelo outro, né? Primeiro que a igreja do Criador tem que ter unidade. Ela é uma só. E só existe um pastor. Esse negócio de divisão não tem nada a ver com ele. É um reino dividido, não faz parte das coisas do Criador, né? Então, todo esse sistema vem contra aquilo que ele falou. Porque quando ele fala essas palavras, quem fala é o próprio Salvador, é a palavra da verdade. Se você vai contra essa palavra que ele falou, você está em rebeldia contra ele. Quando ele fala que é para você ir ao quarto orar em secreto, é para você ir ao quarto orar em secreto e orar ao Pai. Essa é a palavra dele, isso é que foi determinado, esse é o mandamento que ele fez. O que o homem ensinou, querida, é do que o homem ensinou, queridos. É que o homem ensinou. O que o homem ensinou não interessa. O que interessa é o que o Criador ensinou. O que eles fazem hoje no sistema religioso? É o Criador, toda vez que orar, quando ele foi lá multiplicar os pães, ele pegou os pães lá, levantou as mãos ao céu, ao Shol Maial, e disse: Pai, glorificado seja o teu nome. E abençoou aquilo ali. E o Pai abençoou, ele estendeu a mão aos céus e olhou aos céus. Este foi o dele. Quando ele... E várias outras passagens também, que ele estende a mão aos céus, é o exemplo que ele dá. O sistema ensina-se a baixar a cabeça, enfiar a cabeça para baixo e fechar os olhos. Isso é das trevas, isso é candomblé, isso é macumba, menos do Salvador. Isso foi tudo imposto. Esse negócio de retrato, de levar carta para dentro de igreja lá, isso é tudo coisa de vidente, de macumba, isso é coisa das trevas. O Criador do universo, ele é onisciente, o poder dele é um poder assim que ele funde até a cabeça da gente. Você começa a imaginar o tamanho, o poder dele. Que aquilo que o seu olho alcança, aquilo que o microscópio Hubble alcança, não é nada comparado diante da grandeza dele e do poder dele. Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Ele é aquele que, pela palavra dele, tudo foi criado, né? Se ele disser ao céu, se ele chegar e falar assim, o céu é vermelho, na mesma hora o céu transforma em vermelho, porque tudo se submete a ele, né? Ele faz a realidade das coisas e nós devemos ouvir a ele, não aos homens.
Ele fala em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, mas bem-aventurado aqueles que confiam no Criador, no Yahweh. Então onde que está a sua confiança, meu irmão? A letra J ela foi construída em 1543. Letra J foi construída em 1543 por Pierre de Larmé, também conhecido por Petrus Romano, era um humanista francês e criou essa letra J em 1543. Ele viveu nesse mundo aqui de 1515 a 1572. Então esse foi o homem que criou a letra J. Ela, até hoje ela não existe no hebraico, nem a sonorização dela. Mas em todos os idiomas ela foi criada a partir de 1543. Foi implantada essa letra dentro do alfabeto. Então letra J não existe. Aí você vai ver que a Bíblia tem Jacó, José, João, Jerusalém, Judeu, Judá. Não bate. Jeremias. Vai, a letra J tá para tudo quanto é lado, né? Porque vem dar honra a Júpiter dos romanos, que também não era Júpiter, era Eros, que era o próprio Eros, que também se transformou em Yahushua. É tudo o mesmo complô, é tudo a mesma coisa, porque os nomes, tudo isso vem lá da época de... Começa a história dessa parafernália, desses nomes, desses deuses, tudo começa em Noé. Quando Noé estava bêbado lá, assim, embebedou, e ficou bêbado, um filho dele chamado Cã, ele foi e chamou os outros irmãos para ver ele, para mostrar o pai, entendeu? Na situação que o pai estava. O pai viu aquilo, discerniu aquilo e viu que quis expor o pai, porque os outros vieram, pegaram um lençol, tamparam o pai, nudez do pai, tranquilo lá. E Noé vai e amaldiçoou o Cã. O Cã é amaldiçoado. O Cã teve um filho, e esse filho do Cã casa com Semíris. Semíris é uma mistura de Dilma Rousseff com prostituta. Junta as duas aí que forma uma bagunça boa, né? Então juntou ela. Aí esse filho casa com Semíramis. Esse filho casa com Semíramis. E tem um filho chamado Nimrod. Esse Nimrod quis... Tudo que o Criador... A palavra dele é contra. Essa palavra Nimrod significa contra. Tudo que o Criador falava, ele ia ao contrário. Né? Ele ia ao contrário. O Criador mandava, vai ser fecunde e se distribui, se espalha pela face das terras. Ele foi e criou cidades. O Criador falava uma coisa e falava outra. Ele ia contra o Criador. Ele morre. E ele é tido como Deus. Ele criou Nínive, criou a Babilônia e várias outras cidades da época. Ele que estava lá na Torre de Babel, lá comandando a galera, lá querendo fazer uma torre até o Shalmayal, que vocês conhecem como céu. Então o que acontece? Esse Nimrod era tido como Deus da época. Aí ele morre. Ele era o filho. Ele era ele depois, posteriormente, quando o marido da Semíramis, que eu não lembro o nome dele agora, que era o neto de Noé, morre, esse Nimrod casa com a Semíramis, casa com a mãe, pra você ter uma ideia. E eles lá, ela era aquela Dilma Rousseff, meia prostituta também, aquela bagunça toda, juntou os dois virou virou um espetáculo, né? Eram deuses, né? Se achavam deuses, os donos da verdade, os donos do mundo. Criaram essas coisas todas, essas cidades todas, e era conhecido ali como Deus. Morre o Nimrod. Nimrod morre. Como morre um Deus, né? Porque para o povo lá ele era Deus, ele se colocava como Deus e ela como deusa. Eles tinham sacerdotes e tudo lá que serviam eles no templo deles lá e tal coisa. Aí quando morre ele, o povo pergunta, mas como é que morre o Nimrod? Aí Semíramis vai lá e mostra, não, ele não morreu não, ele está lá. É coisa de retardado. Mostra o sol para ele. Essas histórias tem uma parte delas na Bíblia e outras partes na história da religião. Você pode ler direitinho isso, que você vai entender isso. Aí o que acontece? Ele está lá, ele deu o sol. Só que Semíramis logo, ela não podia ter filho. Ela não podia ter um relacionamento, ela não estava em um relacionamento de acordo com os padrões da época lá, e aparece grávida, naturalmente, de um dos sacerdotes do templo lá, do templo dela, né? Do templo dela, que era tido como deusa. Então tinha todos aqueles rituais de sacerdote e tudo. Aí o que acontece? Ela aparece grávida.
Aí o povo pergunta, mas como tá grávida? Grávida de quem, né? Você sabe que o povo é curioso até hoje, todo mundo quer saber de tudo, né? E ela fala assim, não, foi o próprio Deus Sol que me concebeu, que gerou um filho em mim. É o Nimrod reencarnado. Aí que surge a reencarnação, começa tudo por aí. As bagunças vai começando tudo por aí, vocês vão ver. Aí o que acontece? Então ela vai ter um filho, e esse filho é o Deus Sol, né, que é o Nimrod reencarnado. Esse filho cresce um belo dia brincando, era novo, era criança ainda. Ele aparece morto no tronco de uma árvore, no meio do mato. Como dizia os povos, o Deus reencarnado morre. Que isso? Aí que ela fala, não, ele não morreu não, ele voltou ao lugar dele lá. E o povo é bem cabeçudo mesmo, né? O povo é igual hoje mesmo, mesma coisa, acredita em Jesus Cristo. Acredita em tudo, acredita em Maria, Fatinha, Cidinha, tudo menos na verdade. Que gosta de acreditar em mentira. O povo é da mesma coisa, a mesma história de sempre. Aí o que acontece? Aí que surge o Natal. Essa festa de Natal surgiu aí com Nimrod. Porque ali as sacerdotisas do templo deles lá, no lugar onde que morreu, ali no pé de uma árvore, o Tammuz, que o nome do filho dele, que botaram o nome de Tammuz, esse Tammuz, eles começaram a ficar adorando ele lá, né? Ele era o Deus Sol, tal coisa, no lugar que o corpo dele ficou ali, encontraram o corpo dele, e eles ficaram 40 dias adorando ele e orando ali, as orações deles ali, naquele lugarzinho ali. No final dos 40 dias, as sacerdotisas, eram 40 sacerdotisas, elas começam a trocar presentes uma com a outra, cumprimentar, saudar uma a outra, e isso virou praxe. Todo mundo daquela época, daquele povo lá que gostava, que admirava esses demônios, eles levaram para casa uma árvorezinha, e todo dia ele nasceu, o nascimento dele foi dia 25 de dezembro. Todo esse dia 25 de dezembro eles comemoravam o Deus Sol, que é ali. Que é aí que surge esse sistema mítrico que implantou por Roma, que foi para Roma, e Roma implantou na Católica, a Católica implantou para todo lado, e esse povo tudo fica adorando aí no Natal o Deus Mitra, né? Então toda essa parafernália vem de tudo isso aí, de toda essa bagunça toda aí, dessas maldição toda aí, é o sistema religioso todo esse sistema religioso vem isso. Trocar os nomes, trocar os verdadeiros nomes. Por quê? Agora vamos ser claro. A palavra em Atos 4:12 diz assim: portanto, só o nome importa para o que devemos ser salvos, não o nome dado por homens. Esse aí foi escrito na década de 60, mais ou menos, década de 60, nos anos 60. Eles escreveram isso 1500 anos antes dessa letra J ser formada. Que nome que ele está falando? Ele está falando do nome de Jesus? É lógico que não. Primeiro que o nosso Salvador é hebreu. O nome dele veio do Shoal Baial, foi dado à mãe dele, que chama Mauruém, não chama Maria. O pai dele, Yal Rosef, não é José. Deu esse nome para quê? E falou assim, esse é o nome que você vai dar ao filho, e esse é o nome pelo qual importa que o povo dele seja salvo. Esse é que vai trazer, esse menino vai trazer salvação para o povo dele. É isso que o Gaburu, vai lá ler lá nos evangelhos lá, que você vai ver isso. Evangelho não, nas boas novas, evangelho é palavra furada também. Então, é um nome que vem do trono do Eterno, do Criador. Aí o homem vai e modifica esse nome, você concorda com isso? Aonde você for, seu nome vai ser mudado? Se você for na Islândia, ou no Japão, ou na China, seja lá qual for, eles vão mudar seu nome. Arnold Schwarzenegger, que é um ator famoso aí, você chama ele de outro nome, você troca o nome dele, a portuguesa o nome dele, porque está aqui em Portugal, aqui no Brasil, né? Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Michael Jackson, Van Damme, Netanyahu, vão lá no próprio presidente de Israel, Netanyahu, você mudou o nome dele aqui, ó, o nome dele é Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Você sabe que eles mudaram o nome dele? Não. Nome não se muda, gente. Nome, isso aí foi estratégia do maligno, você não conhecer o nome. A palavra em João 3,18 diz: aquele que não crê no nome já está condenado. Portanto, não crê no nome do Filho do Altíssimo já está condenado. Em Atos você pergunta, em Provérbios 34 ele pergunta: sabe quem subiu aos céus, quem desceu, quem amarrou todos os ventos na sua roupa?
né? Quem mediu as águas da mão. Tá, a palavra fala. Então vamos perguntar, você sabe quem que mediu as águas do mundo inteiro na concha de sua mão? Sabe o que é com a concha? Olha isso aqui, ó. Uma concha, na concha da mão. Você sabe qual é o nome dele? Você sabe quem mediu os céus com palmo, com seu palmo? Olha só, isso aqui é um palmo. Ele mediu com os palmos. Está em Isaías 40. Você conhece essa palavra? Você sabe qual que é o nome dele e qual é o nome do seu filho? Provérbios 34 pergunta, esse é que sabe? Você sabe? Né? Ele fala o quê? Crônicas são a palavra mais conhecida. Vamos citar crônicas, porque tem inúmeras palavras para citar com relação ao nome. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar a mim e me buscar, largar os seus maus caminhos e por aí vai. Então eu ouvirei do Shual maior e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, que nome é esse, meu amado? É Deus? Deus é nome? Te pergunto, Deus é nome? Senhor é nome? São blasfemados, mas são nomes? Não são nomes, são títulos. Né? Agora, você está ouvindo homens. Você está vindo de tradição. Você está ouvindo pessoas, ouvindo o maligno. Porque ele fala, você sabe que a palavra dele fala lá que blasfemaram o nome dele incessantemente? Você sabe que a palavra dele lá em Pedro 2, eu acho, 1 Pedro 2, eu acho. Por ali, mas se você procurar, você acha também. Você não é bobo nada, você conhece a palavra, né? Então é bom também correr atrás também, procurar essas informações. Dar tudo na sua mão é complicado, te deixar você como o sistema te deixa também. Né? Vou jogando tudo lá, você vai comendo só o que ele dá e você fica lá, não, ele falou, tá falado, né? Então não, vai lá e busca, procura isso. E o povo seguiria de soluções e por causa disso seria blasfemado o caminho da verdade e fareis de vós negócio. Você sabe que está escrito isso lá? Você sabe que fala assim, que tramaram contra mim, me cortaram da terra dos viventes e fizeram com que o meu povo esquecesse o meu nome. Você sabe que está escrito isso na palavra? Aí você sabe também que ele falou assim também, ó, em Isaías 52. Esse eu vou te dar mais ou menos. 52, se você procurar rapidinho, você acha que está bem no começo. Né? Para não te dizer que é lá no versículo 6, eu vou te dizer que é bem no começo. Né? E o meu povo saberá o meu nome. Farei o que o meu povo conheça o meu nome. Darei ao meu povo conhecer o meu nome. Aos meus farei conhecer o meu nome. Depende de aversão. E ele falou também em Sofonias, da lei língua pura aos povos. Por que ele falou que ia dar língua pura aos povos? Essa língua é impura? Essa língua que você fala é impura? Sabe o que é? Ela é impura. Sabe por quê? Porque quem criou a língua foi os mesmos babaca, os mesmos canalhas que trocaram tudo nas escrituras. Né? Eles modificaram a gramática, trocaram as línguas, eles botaram a palavra lá para você lá, amor, e definiram lá, amor significa isso, né? Que é uma palavra que vem da origem hebraica do puro, que é aquilo que o Criador quis falar, chama-se Ohav. Né? Essa seria a linha que deveria seguir, aquilo que o Criador implantou. No entanto, o homem faz, em vez de seguir o Criador, se sujeitar às coisas do Criador, quer fazer com que o Criador se sujeite às coisas dele. Então eles trocaram tudo. O Criador fez e falou isso, então vamos botar outra, vamos trocar aqui, vamos botar Roma. Roma de trás para frente, para todo mundo falar assim, o Criador é amor, o Criador é Roma. Né? Você sabe também que essa palavra ser também, eu sou, ela vem de Zeus, foi para conotar Deus, eu sou, Zeus. É muita coisa, mas são coisas que quem fala pra gente é lá de cima, que não está escrito não. Como ele falava com os profetas deles, basta você crer, né, que os homens são dele ou não, discernir ver se o espírito que está movendo aquela pessoa, ele é do Criador, o espírito que me move é do Criador ou é o espírito do mundo? Hein? Aí você discerne, ele está falando a verdade ou está falando coisa dele, da onde que ele achou um trem desse, né? Da onde que ele vai descobrir um negócio desse, não é verdade?
Muitos vão falar assim, é loucura sim. Mas o Criador também diz que as coisas dele são loucura para o mundo, né? Que ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, os espertão aí, ó, os inteligentes. Então é por isso que ele fala para um cara igual eu, fraquinho, né? Que não tem, nem fala direito, né? Vive gaguejando, vive picando a palavra. Ele escolheu e falou assim, vai lá e fala para eles isso aí. Não escolheu esses letrados, doutor em teologia, doutores da lei, que não entende nada, tá levando o povo tudo pro buraco. Acha que entende alguma coisa. É por isso que eu fico rindo, eu tenho minha vida de rir, de ficar sorrindo, porque o meu Criador, ele é pra admirar demais da conta, viu? E eu fico doido todo dia quando eu falo com ele, quando eu converso com ele, quando ele fala as coisas pra mim, porque eu tenho que rir, eu falo, nem a dele não, porque como ele faz as coisas, ele faz pra confundir mesmo, né? E é muito tremendo essas coisas, né? E eu sou alegre, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias. O que importa é que eu sei que ele é comigo. E eu tento ministrar a palavra que é dele, né? A verdade que é dele. Não aquilo que o homem falou. O que o homem falou não interessa não, que está escrito nem que está escrito na Bíblia. Se não condizesse com o meu espírito, não interessa não. A Bíblia foi manipulada, foi feita por homem. A palavra do Criador, ela sai daqui, ó. Ela está aqui dentro, ó. Ele fala isso, ó, jorrarás rios de água viva. Do teu interior jorrarás rios de água viva. É o Espírito Ruha que ministra nas pessoas. Aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Sede de quê? Sede. Aí eu assim, acho que eu nunca mais vou precisar beber água, eu vou, porque é físico. Mas eu nunca mais vou precisar de homem nenhum falar comigo. Porque eu bebi da água dele. Você entende isso? Nada, né? Pequenininho isso, né? Meio complicado para muitos, né? Para muitas cabecinhas, ainda mais cabecinha que gosta de seguir homens. É difícil entender umas coisas dessas, né? Ainda mais difícil entender que o Criador fala através de um homem igual eu, né? Complicado, né? Difícil essas coisas. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu amado. Todo esse sistema que você segue, todo esse sistema religioso que você segue é furada, tá te levando pro inferno. Satanás, vamos lá, vamos ver se vocês conhecem a palavra também, porque é bom conhecer as coisas, né? Vamos lá, vocês falam de quê? Vocês falam de que experiência que vocês têm? Vocês conhecem a palavra? Vamos lá. Quando Moisés concedeu, não é Moisés também não, é Moshua, vai aprendendo aí, tudo foi mudado. Quando Moshua foi lá buscar a salvação, pediu o faraó lá para libertar o povo lá, ele foi mostrar o que? Ele jogou a vara lá, que transformou numa cobra, não é isso que vocês conhecem? Aí foram os magos do faraó, qual que é o nome deles? Jambes e Jambres. Jambes e Jambres. Sabe o que eles fizeram? Eles jogaram as dele e fez 2 cobras. Que poder é esse? Né? Todas as pragas lá foram repetidas pelos magos do faraó. Eles arrumaram solução para tudo. Por isso que endureceu o coração do faraó. Aí também os meus faz zóio. Né? Aí vocês lembram de Shaul? Shaul queria conversar com Samuel. Samuel estava morto. Shamuel, né? Samuel também não, viu? Mais uma aí para si, ó. Não é Samuel, não. Shamuel. Aí o que fizeram? Ele foi lá nas videntes, lá nas macumbeiras, lá. Esse povo aí de hoje, ó. Porque esse povo da religião, tudo é macumbeiro também. Eles ficam invocando é demônio também. Ó. Fica invocando demônio. Vocês acham que não só porque eles fazem gravatinha e tem carinha bonita? É tudo macumbeiro. Né? Tá trazendo o sistema de macumba tudo pro sistema religioso, para dentro da sua igreja aí, ó. Eles foram falar, cara, invocaram Samuel. Samuel veio lá do mundo dos mortos. Você conhece isso? Você conhece essa palavra? Você já ouviu falar disso? Agora eu te pergunto, que poder é esse? Que poder é esse? Eu te pergunto agora, meu irmão, me responde, que poder é esse que trouxe Samuel do mundo dos mortos? Me responde. É o poder do Criador? Não, é o poder das trevas, é o Rassatã. É o poder que ele opera, porque ele tem um monte de poderes. Esse mundo, ele é constituído de vários poderes, esse universo, no qual Yahweh, o Criador, é o centro de todos o poder, é o maioral de todo o poder. Ele distribuiu esses poderes na criação para que muitos foram a favor do Rassatã. Né? Aí você precisa conhecer, senão esse vídeo vai ficar 10 horas. Se não ficar falando aqui, eu falo 10 horas com você. Então eu vou fechar aí no máximo em 1 hora, são 40 minutos já. Vou tentar fechar agora. Menos ainda para não ficar muito. Vai entender a criação do universo, quem que é Rassatã. Vai estudar sobre isso, para você saber
que ele opera sinais e prodígios, que ele é falso, que ele imita tudo do Criador do Universo, que o Criador do Universo, que ele foi o primeiro anjo a ser formado, e que ele, o Criador, deu para ele pleno conhecimento de conhecer tudo. Então ele faz, ele repete tudo, ele sabe, ele conhece as coisas, ele te engana. Não é isso não, aparentemente não. A questão não está no que você vê, querido. A questão não está no que você vê, no natural, não. A questão é espiritual. Os verdadeiros adoradores hoje adorarão em espírito e em verdade. Espírito é uma coisa interior, é uma essência interior que você tem que ter. Não é aquilo que é palpável, não. Não é sacrifício, não, querido. Quando você vai ao templo, você está fazendo sacrifício, apesar do Criador já ter te avisado na palavra que você não vai falar que é mentira. Porque a própria palavra dele diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Tão pouco é servido por homens. Ele que dá vida a todos, ele que fez tudo, ele não precisa de nada. E quem faz a obra é ele. E a Rússia falou assim: a minha obra é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a obra. O resto é engano. Aí vai, é muitas outras coisas, né? Então vamos fechar por aqui. Vamos entender, por acaso, vamos entender que o nome é importante e que o nome não é esse que o sistema religioso plantou, que é o mesmo que matou o discípulo, matou o Salvador, matou seus discípulos, o mesmo sistema que matou todos eles. Tomaram posse das escrituras, mudaram as escrituras, trocaram os nomes. E mais um detalhe que eu já falei e vou repetir: a letra J foi criada em 1543 e o nome do nosso Salvador, ele veio do Shomayal, do trono do Criador. E foi dado, esse nome não pode ser mexido, esse nome não pode ser alterado, só esse nome importa para a salvação. Agora você vai dizer que nome não importa? Isso é que o maligno fala para você. E você cai direitinho na conversinha dele. Como Eva caiu na conversinha. Você ouve a palavra do Criador ou ouve a palavra do homem? Porque a palavra do homem é a palavra de Satanás. A palavra do Criador é você. É um nome, importa um nome. Um nome pelo qual você seja salvo. Agora o homem diz para você: não, nome não tem problema, né? Como Hassatan, como Yahushua falou: não coma dessa árvore, que morrerás. Morrer é sair da presença do Criador. Morrer não é nem fisicamente, não. Toda a palavra dele foi simbólica, figurada. As pessoas nem entendem isso. É muitos detalhes. Hoje, então o que era? Morrer era a ausência dele. Aí a serpente diz o que? A Lilith diz o que? Não, pode comer, você não vai morrer. Aí ela deu ouvido a quem? Ao Criador ou deu ouvido à serpente? Ela deu ouvido à serpente. Mesma coisa hoje, você dá ouvido a quem? Você dá ouvido ao Criador ou dá ouvido à serpente? É o sistema religioso, é a serpente. É a besta 666, Jesus Cristo. Condiz com Jesus Cristo em Ievis Christi Filii Dei no original latim, da onde surgiu esse nome. Ele condiz com 666. Jesus, no português, ele é 666. É só você olhar o número cabalístico 6. Pega a letra do alfabeto e pega as letras J, E, S, U. Qual que é a numeração dela? Numera de A a Z, de uma até o que der lá. A letra, por exemplo, J é 10. Aí você vai lá no número cabalístico, que é a soma de 6 mais 6 mais 6, que é o 666, que dá 18. 18. 1 mais 8 é igual a 9. 9. Você multiplica essas letras tudo por 9, que somar lá, você vai encontrar 666. Meu irmão, o sistema religioso serve a besta. Saia dela, povo meu. Saia dela, povo meu, para que não imputes nela, em vocês, o pecado dela. Essa é o mandamento do Criador, essa é a palavra do Criador para a sua vida hoje. Saia do sistema religioso. O sistema religioso não serve ao eterno. Ele faz tudo ao contrário. Um pouco de verdade misturado com um monte de mentira para te enganar. E louvado seja o nome do eterno Yahu. Meus amados, meditem nessa palavra, meditem, né? E eu estou por aí, em todas as redes sociais, por todo lugar. Todos esses assuntos aqui a gente pode especificar eles claramente, detalhe por detalhe, cada um. Não dá para fazer isso num vídeo, né? Mas nós temos provas e os argumentos
são fortes. Letra J, meu irmão. Como o nome dele pode ser? Jesus. Pensa nisso, medita nisso. Não é Jesus. É Yahushua. Yahushua quer dizer Yahweh salva, o Criador salva. Emanuel que ele falou lá, e o nome dele será Emanuel. Emanuel não, El é blasfêmia. El quer dizer El conosco, Zeus conosco, Baal conosco, demônios conosco, que quer dizer El. Emanuel, é Emanuel, que é o Todo-Poderoso conosco. É por isso que fala, o nome dele será Emanuel, Todo-Poderoso conosco. Aí qual é o nome dele? Yahushua, que é o Criador conosco, o Criador nos salva, o Criador conosco nos salva. Meu amado, é fácil e é tranquilo, basta você querer. Agora quem não quer, meu filho, tem gente que só acredita no que quer acreditar. Então, querido, é para você, você não pode dizer que não sabe. Na hora certa, no dia certo, aí você vai prestar conta, você vai ver qual é a verdade. Não confie em homem, não estou pedindo para você confiar em mim não, mas busca a verdade, busca no Pai, porque o véu foi rasgado e você tem livre acesso a Ele. Então busca Pai eterno, Criador, Altíssimo, mas busca Ele, não busca homens, busca o Eterno. É uma aliança entre você e Ele, é uma relação entre você e Ele, é uma dependência entre você e Ele. O homem não é de confiança. Fiquem na paz, amados. Shalom, paz. Raviu, amor do Eterno, na sua vida, na sua casa, na sua família. Aminal.